Bora lá! Vamos começar uma viagem para entender como o software hoje em dia sai da cabeça de quem o desenvolve e chega, funcionando, para milhões de pessoas no mundo todo. É um caminho incrível que, olha, mudou completamente as regras do jogo da tecnologia. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como é que uma simples linha de código vira um aplicativo rodando no celular de todo mundo? E o mais importante, como fazer isso de um jeito que seja rápido e, principalmente, seguro. Hoje, a gente não está mais falando daquele processo manual, lento. Estamos falando de sistemas inteligentes, automatizados, que deixam as empresas lançarem coisas novas o tempo todo. E para a gente entender o valor do jeito novo, vale a pena lembrar como era antes. O deploy manual, gente, era um evento, um momento de pura tensão, cheio de risco, onde o errinho humano podia botar tudo a perder. E se desse problema? Nossa, reverter era um pesadelo. Agora, olha só a diferença. A abordagem moderna é automatizada. Isso quer dizer que ela é rápida, é previsível e, o melhor de tudo, é segura. A chance de voltar a uma versão com um clique só, isso transforma o medo em confiança. Mas beleza, antes de sair automatizando tudo, a gente precisa ter um chão firme, sabe, uma fundação bem sólida. E essa base é feita de código bem organizado e de alguns princípios que são super importantes. E a primeira regra de ouro é essa aqui. Tudo, absolutamente tudo, nasce no código. A aplicação, a infraestrutura, as configurações, tudo vive num lugar só, um repositório Git. Isso cria o que a gente chama de fonte única da verdade. É como se fosse o RG do projeto. Qualquer alteração, não importa quem fez, fica registrada ali. Isso dá uma rastreabilidade total e facilita demais o trabalho em equipe. E olha que interessante, não é só escrever código de qualquer jeito. Existe uma metodologia, tipo uma receita de bolo, chamada de 12-Factor App. São alguns princípios que ajudam a nossa aplicação a ser, digamos, mais parruda para rodar na nuvem. Por exemplo, essa primeira dica aqui, de guardar as configurações no ambiente e não no código, é genial. Na prática, significa que a gente pode rodar o mesmo aplicativo em vários lugares diferentes sem mudar uma vírgula no código. É muito mais seguro e eficiente. Ok, nossa base está pronta. Agora é hora de construir o motor que vai fazer essa jornada acontecer de verdade. É aqui que entra em cena a famosa esteira de CI/CD, onde a automação brilha. A melhor forma de pensar na esteira de CI/CD é como se fosse uma linha de montagem de uma fábrica de carros, só que para software. O CI, de integração contínua, garante que as peças de código de todo mundo da equipe se encaixem perfeitamente. E o CD, de entrega contínua, pega esse software montado e testado e já deixa ele prontinho para ir para a rua. Tudo no automático, diminuindo muito a chance de erro. E aqui a gente vê esse fluxo na prática. Tudo começa com um commit, que é quando alguém envia uma alteração no código. A esteira já liga na hora. Primeiro ela faz o build, que é empacotar o código num artefato, tipo uma imagem Docker. Depois vem a etapa de teste, onde robôs testam tudo para ver se está ok. E por fim, o deploy, que entrega a nova versão. É um ciclo que não para, sempre melhorando o produto. Bom, nossa aplicação foi construída, foi testada, mas e agora? Onde é que ela vai morar? Vamos conhecer o destino final dela, que é tão moderno quanto todo o resto do processo. Antigamente, para criar um servidor, era um processo manual, cheio de cliques, lento e fácil de errar. Hoje, a gente define a infraestrutura inteira em arquivos de código. Essa prática se chama Infraestrutura como Código, ou IaaC. Sabe o que isso significa? Que todo o ambiente pode ser recriado do zero, igualzinho a qualquer momento. Acabou aquela história de "na minha máquina funciona". E para fazer isso, a gente usa ferramentas diferentes para trabalhos diferentes. Pensa assim, o Terraform é o engenheiro civil. Ele levanta as paredes, cria os servidores, as redes, a estrutura toda. Já o Ansible é tipo time de decoração e acabamento. Ele entra na casa já construída e instala os programas, configura os serviços, deixa tudo prontinho para usar. E as opções de onde rodar as aplicações hoje em dia são fantásticas. Tem os containers, com o famoso Kubernetes, que são ótimos para garantir que tudo rode igual em qualquer lugar. Tem o modelo serverless, que é quase uma mágica. A gente só se preocupa com o código, esquece dos servidores. E claro, ainda existem as boas e velhas máquinas virtuais, para quem precisa de controle total. Então a aplicação já tem um lar e chegou a hora da verdade. O momento de lançar para o mundo, mas sem causar pânico nem derrubar tudo. Sim, é possível fazer isso com confiança. Esse é o grande desafio, né? Dá aquele frio na barriga de pensar, e se algo der errado? Um lançamento ruim pode significar serviço fora do ar, gente reclamando, um caos. Mas, felizmente, existem estratégias bem inteligentes para a gente evitar exatamente isso e lançar versões novas de um jeito super seguro.
Por exemplo, a gente tem o blue-green. É como ter um interruptor de luz. A gente prepara a versão nova no ambiente green e quando está tudo pronto, pá, vira a chave e todo mundo passa a usar a nova versão. Deu ruim? É só virar a chave de volta. Já o Canary Release é mais gradual. A gente libera a versão nova só para um grupinho de pessoas. Se tudo correr bem, a gente vai liberando para mais gente aos poucos. É como testar uma receita nova com a família antes de servir para os convidados. E para fechar com chave de ouro, vamos ver como todas essas ideias se juntam num modelo operacional que é o futuro, o GitOps. É o próximo nível de tudo que a gente viu até agora. O GitOps é a evolução máxima dessa jornada. Ele pega aquela ideia da fonte única da verdade e leva ao extremo. Com GitOps, qualquer mudança, seja no código ou na infraestrutura, tem que, obrigatoriamente, passar por uma alteração no Git. Não existe mais aquilo de alguém entrar no servidor e mudar uma coisinha na mão. Acabou! E o pulo do gato está aqui, nessa diferença entre puxar e empurrar. Pensa comigo. No modelo tradicional, a esteira empurra a atualização para o servidor como um entregador batendo na sua porta. No GitOps é o contrário. Tem um agente dentro do servidor que fica de olho no Git. Quando ele vê uma mudança, ele mesmo puxa a atualização para dentro. É como se você tivesse a chave da agência dos Correios e fosse buscar sua própria encomenda. É muito mais seguro. E esse é o fluxo completo, olha que elegante. Alguém propõe uma mudança via pull request. A equipe revisa, discute e se todo mundo concordar, a mudança é aprovada. A partir daí, um agente automático como o Argo CD percebe essa mudança e sozinho atualiza o ambiente de produção para ficar exatamente como está descrito no código. É um processo lindo, totalmente auditável e colaborativo. E no final, a pergunta que fica é essa. Olhando para essa jornada toda, do código até a nuvem, a gente percebe que o processo de deploy pode ser duas coisas. Ou ele é um gargalo, uma fonte de medo que trava a inovação, ou ele se torna um acelerador, uma verdadeira vantagem competitiva, que permite entregar valor de forma muito mais rápida e, principalmente, muito mais segura do que nunca.